Eu desde criança quis entender o porquê das coisas. Sabe aquilo de querer ir além do que falam pra gente? Você é assim também? Não é fascinante olhar para algo e dizer, eu sei como isso funciona? Falando nisso, quem aqui já se perguntou qual é o princípio básico de funcionamento de um sistema de frio? Curioso, né? Já vimos um pouco desse funcionamento num de nossos primeiros encontros. Tá lembrado? Então hoje eu te convido para conhecer um pouco mais dos equipamentos que formam um sistema de refrigeração industrial e saber o que acontece dentro de cada um deles. Um sistema de frio é composto basicamente por compressores, condensadores, válvula de expansão e evaporadores. Além disso, esses equipamentos possuem partes importantes que ajudam no funcionamento e controle do sistema. Aqui nós podemos dar como exemplo as bombas, as válvulas diversas, o separador de óleo, os ventiladores e as tubulações. Agora a gente vai ver como funciona um fluxo frigorífico por amônia. Cada parte do sistema faz com que, por exemplo, o fluido refrigerante mude de estado físico, alterando assim sua própria temperatura e da substância ou meio a serem resfriados. Dá só uma olhada no compressor. Ele faz com que o fluido, na forma gasosa e quente, aumente de pressão, ou seja, vai gerar ainda mais calor. O compressor também é classificado como bomba, pois bombeia e succiona todo o fluido refrigerante para a instalação. Lembrando que o compressor admite somente trabalho com vapor, pois o líquido é incompressível. Ou seja, não se pode comprimir líquidos. O condensador transforma esse vapor quente com alta pressão em líquido, o que faz com que aconteça uma liberação de calor durante essa mudança de estado físico. O líquido é armazenado no reservatório de líquido e depois parte em direção ao evaporador, passando antes pela válvula expansora, que reduz a pressão e temperatura da amônia, perdendo ainda mais calor. Chegando no evaporador, esse líquido a baixa pressão e temperatura vai ser evaporado e vai se tornar um vapor de baixa pressão e baixa temperatura, pronto para circular pelo sistema e cumprir seu papel de fluido refrigerante, para no final retornar ao compressor e fechar o ciclo. Na Ambev a gente usa dois tipos de compressores. Tá com os nomes na ponta da língua? Não? Vou dar uma ajudinha. O compressor de pistão e o compressor parafuso, para não esquecer, hein? O compressor de pistão, também conhecido como alternativo, utiliza pistões internos para cumprir o fluido refrigerante, que está em forma de vapor, atribuindo a ele uma alta pressão e alta temperatura. É considerado um modelo antigo de compressor, já que existe uma preferência pelos compressores parafusos, por serem mais eficientes que os de pistão. O compressor parafuso, como o próprio nome já diz, possui dois fusos rotativos em forma de parafusos, que giram em sentido contrário um do outro para comprimir o fluido em forma de gás, através da redução do espaço físico entre eles. A vantagem de usar compressores parafusos está na capacidade desse tipo de equipamento em obter uma maior eficiência energética, consumindo menos energia para funcionar do que os compressores de pistão, com alta produção de frio. Ou seja, tem melhor relação entre potência e vazão, comprimindo mais fluido refrigerante com menos energia. E também permanecem em funcionamento direto por mais tempo e são mais compactos, se tornando ideais para as fábricas de bebidas. Assim como os compressores, existe mais de um tipo de condensador. Aqui na Ambev, trabalhamos com condensadores de placa e condensadores evaporativos. Os condensadores de placa são feitos com placas de inox ou aço que são colocadas de forma paralela entre si, com um pequeno espaço entre elas para que o fluido refrigerante, água ou amônia possa circular por essas fendas e trocar calor. A vantagem do condensador de placa está no seu elevado coeficiente de transferência de calor e do fácil aumento de sua capacidade através da colocação de mais placas. Veja agora o condensador evaporativo, que funciona como se fosse
uma torre de resfriamento composta por tubos de amônia que são refrigerados por aspersão de água para retirada de calor. O fluido mais utilizado em um condensador evaporativo geralmente é a água. Vale lembrar que os condensadores evaporativos possuem um sistema de controle de temperatura, o TBU, temperatura de bulbo úmido. O TBU é controlado preferencialmente via supervisório e, ao coletar esses dados de temperatura, é possível checar o funcionamento verificando a eficiência do sistema de condensação. Não é fácil não. Controlar e entender esse sistema de frio exige o conhecimento e envolvimento de cada um de nós. Pois é no detalhe que se faz a diferença. Já que é assim, que tal se aprofundar um pouco mais nos equipamentos de frio e ver agora outro item muito importante. Vamos ver agora um pouco sobre as válvulas que existem no sistema e como agem dentro dele. As válvulas, de uma forma geral, têm a função de controlar a pressão, a temperatura, a vazão do fluido refrigerante e até mesmo bloquear sua passagem em várias partes do sistema. Por exemplo, se em alguma parte do sistema a pressão está muito alta, é preciso aliviar essa pressão através do ajuste da abertura da válvula que define a vazão do fluido refrigerante. É importante conhecer cada uma das válvulas, saber onde estão localizadas e a função que desempenham. E mais, é preciso estar capacitado para manusear as válvulas, pois elas são importantes mecanismos de segurança do sistema de frio. E para finalizar o assunto sobre os equipamentos de frio, a gente não poderia deixar de falar sobre o separador de óleo. Você sabe que o óleo é usado como lubrificante dos compressores e por isso entra em contato direto com os fluidos refrigerantes, se misturando a eles? Por essa mistura ser inevitável, o óleo que é utilizado no sistema precisa apresentar algumas características. Ele precisa ser estável, possuir ponto de fluidez e boa viscosidade, ser anticongelante e ser capaz de retirar resíduos de metais provocados pelo desgaste dos equipamentos. É aí que entra a função do separador de óleo, a de separar e reduzir a quantidade de óleo em circulação no sistema. O óleo que é captado pelo separador é depositado em um tanque externo e retirado do sistema através de purgas frequentes. Lembre-se, mesmo que o sistema de separação de óleo esteja operante, deve-se fazer purgas constantes em todo o sistema. E não se esqueça que no dia a dia da fábrica você tem a oportunidade de ver tudo bem de pertinho, uma chance de aprender mais todos os dias. Por hoje é só, mas em breve a gente se encontra novamente. Muita coisa bacana por aí. Até o próximo encontro, pessoal.